Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Sobre a Santa Ceia. Porque tem religião que por semana. A católica é todas as semanas. Outros é por mês. Qual é o certo? Irmã, francamente, né? Francamente, irmã Isaltinha, não tem na Bíblia Santa Ceia. Não tem. Santa Ceia? Vamos buscar pelo computador. Santa Ceia. Buscando por Santa Ceia em todas as traduções portuguesas de Gênesis e Apocalipse, nenhuma palavra ou frase encontrada. So, significa que a doutrina sobre Santa Ceia é errado. Generally wrong. Em termos gerais, errado. Sim, porque não está na Bíblia, Santa Ceia. O que está na Bíblia é Ceia do Senhor, não Santa Ceia. Vamos buscar a palavra Ceia do Senhor. Vamos buscar pelo computador. Buscando por Ceia do Senhor, na versão da Bíblia Antiga, nos livros de Gênesis a Apocalipse, o resultado é uma palavra ou frase encontrada. Qual a palavra encontrada? 1 Coríntios 11:20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Tem na Bíblia Ceia do Senhor. O que se chama Ceia do Senhor? Mas, apóstolo Paulo diz aos Coríntios, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque eles não podem comer a ceia do Senhor. Vamos continuar. Porque quando comeis, cada toma antes de outrem a sua própria ceia. E assim fica com fome, outro se embriaga. Quando os coríntios fez a ceia, que se chama na Bíblia ceia do Senhor, eles fizeram isso erradamente. Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada toma antes de outrem a sua própria ceia. Eles levaram a sua própria ceia. Não tem nada, não tem ceia. Mas o que tem muito é embriagado, né? Talvez mais de suficiente vinho que ele levou e comeram na igreja. Mas o que o apóstolo Paulo diz a eles? Vamos continuar. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Imagine, né? Outros estão comendo muito, mas outros lá em Coríntio não têm nada para comer. Você está envergonhando os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos, nisto não vos louvo. O que o apóstolo Paulo quer dizer aos coríntios? Quando ele fazer ceia deles, não a ceia do Senhor, porque levando a sua própria ceia, cada deles. O que está na Bíblia é ceia do Senhor. Vamos deixar o Senhor preparar a sua ceia. E vamos esperar ao Senhor de convidar-nos para a sua ceia. Agora, irmã Isaltinha, né? Esse é tema muito amplo, né? A pergunta da irmã é, por que os católicos estão fazendo isso diariamente? Outras igrejas, semanalmente. Outras igrejas, mensalmente. Né? Por quê?
tem segredo. Sempre tem segredo neste mundo. O que está segredo é a intenção dos homens, especialmente as intenções dos pastores das religiões erradas. Mas, vamos familiarizar o nosso pensamento ao pensamento da Bíblia. A Bíblia fala sobre ceia do Senhor. Qual é a ceia do Senhor? Quantas vezes que devemos observar a ceia do Senhor? Qual a intenção de nós em observar a ceia do Senhor? Vamos ler 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A intenção de comemorar a ceia do Senhor é todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor. Celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. A intenção de comemorar a ceia do Senhor é para comemorar a morte do Senhor. Você tem avô, né? Ou, talvez, o tataravô, que morreu 9 de julho de 1999. Você vai comemorar a morte dele quando? 9 de julho de 2000, né? De novo, 9 de julho de 2001. Você não vai comemorar a morte do seu avô, ou tataravô, mensalmente, diariamente. Porque você fica muito triste quando diariamente você está celebrando a morte do meu avô. Avô, porque você disse, não. Depois uma semana, avô. Depois 3 semanas, avô. Certo? Porque semanalmente, para tem colheita semanalmente, né? Mas, irmãos, a ceia do Senhor não tem colheita, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fez a ceia com seus discípulos, não tem colheita. Imagine, né? Ceia, por exemplo, agora, depois da exposição, nós vamos cear, comer jantar. É muito indecentemente de coleta. Quando você estamos ceando, o caixa vai como as igrejas aqui. Ceia do Senhor, uma grande comemoração para a salvação, porque a morte do Senhor significa a nossa salvação. Você vai coletar, né? Porque semanalmente. Você entende agora a intenção dos pastores? Porque mensalmente. Porque cada ceia tem coleta, né? Cada vez tem ceia, tem coleta. Mas não tem coleta no dia quando nosso Senhor Jesus Cristo fez a ceia do Senhor. Uma coisa mais importante, irmão, é aqui. Prestar atenção à palavra ceia do Senhor. Esta ceia, quando nós estamos comendo o pão e bebendo o cálice, como fazer isso? A ceia do Senhor. Vamos ler. 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei nele
e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor diz, né? Está batendo na porta. Taupo. Taupo. Em Tagalog, taupo. Se alguém abrir a porta, diz o Senhor, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, onde vai acontecer a ceia? Dentro de vós. Deus, o Senhor, vai preparar as coisas para a ceia. Qual é a coisas que precisamos para a ceia? O pão e o cálice, onde está o vinho, né? Onde vem o pão que nós devemos comer, né? 6:50, 51 de João. Vamos ler. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que desceu do céu. Não, o pão que vem da padaria, né? Os padres católicos, o pão dele que está distribuindo aos católicos, vem da padaria. O pão que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é o pão que desceu no céu. Quando nosso Senhor desceu no céu, ele tem carne? Ele tem carne? Ele tem, mas não carne matéria. Ele tem carne, o corpo espiritual. Todas as coisas que vêm dos céus são espirituais, né? Não materiais. Por isso, a palavra carne, o pão que vem do céu, é pão espiritual, não pão literal. Vamos seguir. 6:53. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Porque os discípulos dizem: duro este discurso. Como podemos comer a carne desse homem? Vamos continuar. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra que ele diz, comer minha carne, beber meu sangue, são espírito. Coisas espirituais, está dizendo coisas espirituais. Mas os judeus, mesmo os discípulos dele, está dizendo, duro este discurso.
O discurso, como pode comer a carne? 6:52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Pode tirar a parte do coxa, ou parte do seu braço. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Mas nosso Senhor Jesus Cristo preparou a comida, né? Ele vai comer ou cear com nós. Se nós vamos abrir a porta, ele vai entrar e comer com nós a ceia do Senhor. Qual significa isso? Vamos ler em João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sim. Ele vai preparar a comida para a ceia. Mas não comida material ou física. A comida dele é fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele vai entrar a nós e cear com nós, entre nós ele vai fazer a vontade do Pai. Significa, ele vai comer entre nós e nós com ele, ceando com ele. Significa, nós também vai fazer a vontade do Pai, porque a comida que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é a fazer a vontade do Pai. Ele vai entrar a você com ele vai comer a ceia, significa vai fazer a vontade do Pai. Entende, irmão? Por quê? Porque sem Cristo dentro de você, não pode fazer a vontade do Pai. 15:5 de João. Vamos ler. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Para nós podermos fazer a vontade de Deus, precisamos a presença do Cristo dentro de nosso ser, né? Vamos de novo em 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. Cearei com ele e ele comigo. A ceia do Senhor é feito quando você permitir Cristo, a voz de Cristo entrar no seu coração. Ele vai entrar em você, dentro de você. Ele vai comer a comida, que significa fazer a vontade de Deus dentro de você. Você é incluído também de fazer a vontade de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo, que está dentro de você. Por isso, podemos fazer a vontade de Deus desde os nossos corações com Cristo. Esta significa a ceia que nosso Senhor Jesus Cristo prepara para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele, ele comigo. Junto com Cristo, vamos fazer a vontade de Deus. Este é o significado da ceia. O significado da ceia é fazer a vontade de Deus. Lembre, irmão, para nenhum pastor vai enganar você com a ceia literal ou a ceia física. Vamos lembrar a palavra em 4 de João. Nosso Senhor Jesus Cristo, 34, diz: Disse-lhes Jesus: a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A comida, quer café da manhã, quer almoço, quer ceia, a comida de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer a vontade daquele que me enviou. Significa, quando Ele vai cear com nós, dentro de nós, Ele vai fazer a vontade de Deus dentro a nosso ser, com nós, para nós podemos cear com Ele. Você entendeu, irmã? Graças a Deus. Deus abençoe, irmã.